Olá, estudante! Tudo bom com você? Espero que sim. Eu hoje vou trazer para você mais um pouquinho sobre esse livro, Lutar com Palavras, de Irandé Antunes, que aborda coesão e coerência. Então aí na tela do seu celular ou do seu computador você já vê o sumário, um pouco do sumário que eu vou apresentar para você a partir de agora. E antes do sumário, nós temos aqui uma palavrinha de Faraco e Tesa, práticas de texto para alunos universitários. Vejamos o que dizem essas palavras. A respeito da língua, veja. A língua é uma das realidades mais fantásticas da nossa vida. Ela está presente em todas as nossas atividades. Nós vivemos entrelaçados, às vezes soterrados pelas palavras. De fato, a língua está presente em todas as nossas atividades. Essas palavras, elas estabelecem todas as nossas relações e nossos limites. Dizem ou tentam dizer quem somos, quem são os outros, onde estamos e o que vamos fazer, o que fizemos. Então daí que a língua está inserida num contexto sociocultural, socio-interativista. Nossos sonhos são povoados de palavras. Os outros se definem por palavras. Todas as nossas emoções e sentimentos se revestem de palavras. O mundo inteiro é um magnífico e gigantesco bate-papo, dos chefes de Estado negociando a paz e a guerra, as primeiras sílabas de uma criança. É pela linguagem, afinal, que somos indivíduos únicos. Somos o que somos depois de um processo de conquista da nossa palavra, afirmada no meio de milhares de outras palavras e com elas compostas. Sim, é isso mesmo. A língua é isso. A língua é um ente abstrato, vivo, e por ser vivo, ele está sujeito a mudanças de todas as formas possíveis. Então, continuando a nossa leitura guiada, aqui no sumário. Temos ali na página 9 a apresentação, tudo o que você queria saber sobre como construir um bom texto sem se estressar. E essa apresentação foi escrita por Luiz Antônio Marcuschi, um excelente estudioso da nossa língua. E eu vou ler aqui no meu livro o excerto e vamos fazer essa leitura guiada. Então, ele começa da seguinte forma. Este trabalho da professora universitária e pesquisadora de língua portuguesa, Irandé Antunes, é mais do que um trabalho sobre a coesão e a coerência textuais. É, sobretudo, um exercício de tradução, em palavras simples e compreensíveis ao leigo, daqueles conceitos teóricos e técnicos que aparecem nos sisudos manuais de linguística textual, e que muitas vezes passam sem qualquer mediação explicativa para os livros didáticos, e a professora ou o professor sequer conseguem saber do que se trata. Bom, então aqui existe uma crítica e um elogio ao mesmo tempo. A crítica é sobre esses manuais gramatiqueiros que impõem certas regras aos usuários, aos falantes, aos usuários da língua portuguesa, e com isso contribuem para a estigmatização de determinadas variedades linguísticas, oriundas e cultivadas por determinadas comunidades de fala. E é ao mesmo tempo um elogio, porque o Antônio Marcuschi exalta essa obra em termos de simplicidade de alcance do seu leitor a respeito do que Irandé Antunes expõe nesse livro. A capacidade de dizer de maneira simples o complexo é uma das tantas virtudes da obra que você está começando a ler. De fato, é comum que as professoras e os professores no ensino fundamental e médio, e também no nível universitário, assinalem nas margens de redações ou de trabalhos de curso expressões como, abre aspas, falta coesão ou não tem coerência, fecha aspas. Mas o que está mesmo faltando neste caso? O que deveria ser feito para suprir a tal lacuna de coesão e coerência? É disso que esta breve e substantiva análise trata com naturalidade e muita intimidade, como se estivesse ensinando a fazer uma comida gostosa. E tudo isso sem dar receitas simples ou superficiais, além de mostrar a segurança de quem tem uma longa experiência neste tipo de assunto. No caso, quem tem essa longa experiência nesse tipo de assunto é a professora Irandé Antunes. Digo isto porque conheço Irandé Antunes e seu trabalho sério de há muito tempo, desde que se ocupava dessas questões no começo da década de 1980, quando escreveu sua dissertação de mestrado sob minha orientação. Olha só. Então, o professor Luiz Antônio Marcuschi, foi professor e foi orientador do mestrado
da professora Irandé Antunes. Tendo em seguida desenvolvido tese de doutorado sobre a coesão textual na Universidade Clássica de Lisboa, que acabou se transformando no primeiro livro dedicado exclusivamente ao assunto no Brasil. Esta familiaridade com o tema, aliada a uma enorme experiência com professores da rede pública no ensino fundamental e médio, bem como em universidades públicas e particulares, deu à autora uma sensibilidade incomum para o tom adequado à exposição que atinge o leigo e não enerva o técnico e o teórico exigente, pois não é superficial. Essas virtudes vêm aqui aliadas a um texto muito bem humorado e escrito com paixão e carinho, pensando sempre nos leitores. Sob o ponto de vista teórico, a autora parte da ideia de que a língua não se acha confinada às regras da gramática, conforme eu estava falando agora há pouco. Nem é uma questão de certo e errado, não é. Mas é uma atividade social que cria as condições da interação e dos processos comunicativos em geral, que é o que nós lemos agora há pouco. Além disso, sustenta que escrever é, como falar, uma atividade de interação, de intercâmbio verbal, de troca verbal. Por isso é que não tem sentido escrever quando não se está procurando agir com outro, trocar com alguém alguma informação, alguma ideia, dizer-lhe algo sob algum pretexto. Escrever é uma atividade que exige um movimento para o outro, definido este outro como seu interlocutor. O interlocutor é aquele com quem se fala ou para quem se escreve. Nesse caso, o meu interlocutor nesse momento é você. E é nesta relação que o próprio autor se constitui. Ninguém escreve sem um destinatário. É claro que nessa visão, o que mais conta não vai ser a ortografia nem a simples regra de concordância, e sim o desenvolvimento das ideias e a distribuição dos tópicos, a seleção lexical, ou seja, a escolha das palavras, a contextualização, o estilo que vão produzindo a adequação da escrita. Para a autora, abre aspas, isso equivale a admitir que a coerência do texto é linguística, mas é também contextual, ou seja, é analisada dentro de um contexto. É também extralinguística, porque envolve expressões. É pragmática, enfim, no sentido de que depende também de outros fatores que não aqueles puramente internos à língua. Fecha aspas. A língua, enquanto sistema de formas, não comanda tudo. Baseada nessas premissas, Irandé Antunes, conhecida por seus trabalhos sobre língua portuguesa numa linha inovadora e ligada à linguística textual e à análise da socio-interação, lembra? A interação entre as pessoas, entre os usuários da língua, desenvolve uma série de argumentos mostrando como os textos são muito mais do que simples formas. Como apontado, o núcleo das observações recai nos processos de coesão e coerência. Mas o que é coesão? Como observá-la? Como enxergar a coesão? Que faz o aluno quando a professora escreve que seu texto não tem coesão ou lhe falta coerência? Certamente não se trata de trocar uma palavra, acrescentar ou mudar um conectivo, nem de melhorar o parágrafo ou adequar os tempos verbais e as concordâncias verbo-nominais. Lendo este livro, ficará claro do que se trata efetivamente o assunto. Esta clareza é dada também por outra característica singular da autora, a farta exemplificação com trechos da literatura, do jornalismo e de obras científicas. Em resumo, aqui o leitor encontra uma introdução à produção textual escrita em linguagem acessível. Segundo as próprias palavras da autora, ela pretende, abre aspas, trazer algumas noções básicas, acerca da propriedade textual da coesão e de sua relação com a coerência, com o objetivo de se compreender mais ainda essas noções e, dessa forma, desenvolver nossa competência para falar, ouvir, ler e escrever textos com mais relevância, consistência e adequação. Parece pouco, fecha aspas, mas é muito. E talvez seja quase tudo de que necessitamos para tratar questão tão difícil e, ao mesmo tempo, tão decisiva. Nesse afã, ou seja, nesse objetivo, Irandé trata de trocar em miúdos os termos técnicos e as teorias, oferecendo aos leitores comuns uma ferramenta como não se tinha até então, até agora. Esta é uma obra que sai do pedestal das teorias para chegar à realidade do usuário que mais necessita, isto é, o aluno, a aluna do ensino fundamental e médio, mas também o universitário,
bem como o homem e a mulher que já saíram da escola e da universidade e entraram na vida e precisam continuar escrevendo. Não se trata de dominar a língua enquanto uma forma, e sim de saber como usá-la de maneira adequada nas mais diversas situações da vida diária e nos mais diversos graus de formalidade ou informalidade que se oferecem e nos quais devemos produzir gêneros textuais variados. Abre aspas. Escrever é sempre escrever textos. Fecha aspas. Lembra com razão a autora. E por isso não é possível escapar dessa atividade no uso da língua. Escrever não é fazer frases isoladas ou combinar formas apenas, mas produzir textos que sejam compreensíveis. Isto significa que escrever também é inalienável da leitura. Ou seja, escrever está muito ligado à leitura. Escrever é oferecer algo para ler. Assim, dessa forma, a coesão e a coerência têm aspectos voltados tanto para o linguístico, ou seja, para as palavras, quanto para decisões relativas ao contexto social, cultural e cognitivo, levando em conta o interlocutor visado, ou seja, levando em conta a pessoa com quem você fala ou para quem você escreve. Para tanto, ao longo do livro, uma série de mitos é abalada, ou seja, de mentiras, de inverdades. Por exemplo, não é verdade que só os dotados pela natureza escrevem bons textos. Isso não é verdade. A rigor, todos, com algum esforço, podem produzir bons textos. Outro mito é a ideia de que todo texto deve ter elementos coesivos na superfície textual para funcionar. Isso é um mito, isso não é verdade absoluta. O que ele deve é permitir a compreensão. Constitui ainda uma visão distorcida imaginar que a repetição seja coisa da língua falada, porque também a repetição é também algo relativo à língua escrita. Basta ver a quantidade de repetições encontradas em textos jornalísticos, em romances e trabalhos de teses, entre outros. A repetição, como mostra Irandé Antunes, é um recurso expressivo de enorme importância e até necessário em alguns gêneros textuais. Além desses, muitos outros mitos em relação à escrita vão sendo derrubados conforme a leitura dessa obra vai progredindo. De que maneira? Com enorme clareza e sedução argumentativa. Não creio que seja minha missão dizer, numa breve apresentação, tudo o que a autora trata em obra de tanta densidade e com enorme transparência. Numa apresentação, tal como o gênero exige, deve-se criar o gostinho da leitura no leitor. Espero ter atingido este objetivo nestas breves observações. E assim, para saber mais, remeto você, leitora, leitor, à leitura atenta. Mas não poderia finalizar sem citar aqui o poema que serve de epígrafe ao capítulo 10, a coesão e a coerência. Eis a magnífica passagem. Subi a porta e fechei a escada. Tirei minhas orações e recitei meus sapatos. Desliguei a cama e deitei-me na luz. Tudo porque ele me deu um beijo de boa noite. Autor anônimo. Após introduzir esse poema, a autora se indaga, se pergunta, logo no início do capítulo. Abre aspas. Seria esse texto incoerente? É possível descobrir nele alguma ponta de sentido? Melhor dizendo, é possível recuperar alguma unidade de sentido ou de intenção? Serve para dizer alguma coisa? Se serve, como encarar o fato de as palavras estarem numa arrumação linear que resulta sem sentido? A porta sobe? A gente fecha a escada? A gente tira as orações e recita os sapatos? A gente desliga a cama e se deita na luz? Não é difícil concordar com Irandé Antunes. O texto tem tudo para não dizer nada, tem tudo para não funcionar, mas felizmente, como constata a autora, vivemos num mundo em que nossas experiências e condições sociais, culturais e cognitivas permitem saber como se sentem os amantes beijando-se com ardor. Tudo se inverte. E então é possível até mesmo recitar sapatos, desligar a cama ou fechar a escada. A anônima poetisa, creio que o autor é uma mulher, mas será? Foi mais do que coerente. Deixou-nos plenamente cientes de como se sentira após o beijo, de como ela se sentiu após o beijo. Como acertadamente lembrado por Irandé a este propósito, abre aspas, esse texto é coerente não porque simplesmente é um texto poético. Ele é coerente porque se pode, por uma via qualquer, recuperar uma unidade de sentido, uma unidade de interação. Fecha aspas. Pois bem,
É mais ou menos assim, como a amante de que trata o poema acima, que você, leitora, leitor, vai se sentir em relação à coesão e à coerência depois de estudar este livro. Perceba que o Luiz Antônio Marcuschi pede que você estude este livro. Vai entender que é possível ser coerente e coeso sem seguir linearmente e na superfície. Vai descobrir que na língua nem tudo é transparente e que muitas coisas só se constroem na relação com o leitor no ato da escritura voltada para a interação. O que se dá igualmente na produção oral. Ou seja, a mesma coisa vale para a interação oral. Enfim, na vida há muito mais do que formas linguísticas quando lidamos com a língua em funcionamento. E é deste algo mais que vem a maior parte dos efeitos de sentido que os textos provocam em nós. Neste livro, você vai aprender como organizar o aspecto linguístico em consonância com este algo mais. E o mais importante, você não precisa ser um técnico em linguística para entender do que se trata e começar a agir na sua produção textual com mais segurança. Aproveite! Luiz Antônio Marcuschi, Recife, setembro de 2005. E depois a autora parte para o começo de conversa, ali na página 16. Mas nós vamos deixar para o próximo vídeo sobre esse assunto. Espero que você esteja gostando dessa leitura guiada a respeito desse livro de Irandé Antunes, intitulado Lutar com Palavras, Coesão e Coerência. E nos vemos no próximo vídeo. Por favor, eu te lembro de deixar o seu like, o seu joinha, e de se inscrever no canal, pois me ajuda a crescer no YouTube. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.